Você já percebeu que, quanto mais você pede, menos as coisas acontecem? É porque o universo não responde a pedidos. Ele responde à vibração. E enquanto você continuar pedindo, o campo continua te mostrando a ausência. Hoje, eu quero te mostrar o segredo que muda tudo. Pare de pedir e comece a decretar. Porque quem pede vibra falta, mas quem decreta vibra poder. E o universo não tem escolha diante do poder. Ele obedece. Você está prestes a ouvir algo que o seu corpo vai reconhecer como verdade. Porque não é motivação, é ciência energética pura. Toda vez que você fala com convicção, a vibração do seu corpo muda. O campo quântico sente isso e começa a se reorganizar ao redor do seu novo estado. E é por isso que este áudio não é comum. Ele vai alinhar a sua mente, suas emoções e seu corpo com a vibração da criação. Não se trata de acreditar apenas. Trata-se de sentir como se já fosse real. Quando você sente, o corpo vibra. Quando o corpo vibra, o universo responde. É simples, é poderoso e é exatamente assim que você começa a criar uma nova realidade. Hoje, você vai entender por que tantos vivem pedindo e tão poucos manifestam. Você vai aprender a se comunicar com o campo quântico da única forma que ele entende, com certeza. E quando essa certeza nasce dentro de você, o impossível deixa de existir. O universo se curva diante da sua vibração. Ele não analisa, ele replica. E tudo o que você sustenta aqui dentro, ele projeta lá fora. Então, enquanto escuta, solte o medo, solte a dúvida, sinta a energia mudando dentro de você. A cada frase, a cada respiração, o campo começa a responder. E à medida que essa energia cresce, você vai perceber. Não há nada que precise ser pedido, apenas decretado. Porque o que é seu por vibração já existe. Permita-se entrar nesse estado. Feche os olhos, respire fundo e diga mentalmente: eu decreto e o universo me obedece. Sinta essas palavras atravessarem o corpo. Não é um pedido, é uma afirmação de poder. O universo já ouviu. Agora, é você quem precisa acreditar. Quando você pede, o universo entende que você não tem. E enquanto você continuar pedindo, ele continuará confirmando essa falta. É simples e poderoso. O universo não responde a palavras, ele responde à vibração que você emite. Por isso, não adianta repetir 1000 vezes o que você quer, se dentro de você ainda vibra a escassez. Quando você pede, está dizendo: ainda não é meu. Quando você decreta, está dizendo: já é. E o universo só entende certezas, não dúvidas. A maioria das pessoas passa a vida suplicando. Pedem amor, pedem dinheiro, pedem paz. E não percebem que todo pedido vem acompanhado de medo, de dúvida, de necessidade. E essa é a frequência que o campo quântico capta. A energia que você emite é o comando que você envia. Se o seu comando é fraqueza, o universo responde com ausência. Se o seu comando é poder, o universo responde com manifestação. É assim que funciona, sem exceção. Você não precisa convencer o universo, precisa convencer a si mesmo. A realidade muda quando a sua vibração muda. E isso acontece no instante em que você para de pedir e começa a afirmar. Porque quando você afirma, o corpo sente. E quando o corpo sente, o campo responde. Tudo começa na emoção que você sustenta. Quanto mais certeza, mais rápido o universo organiza tudo ao seu redor. É por isso que os decretos funcionam. Porque decretar é emitir uma ordem vibracional ao campo. E essa ordem não vem da mente racional, vem da consciência, vem da convicção profunda de quem já se vê vivendo aquilo. Quando você fala, eu já tenho, mesmo que os olhos ainda não vejam, a energia já começa a se mover. E é questão de tempo até a matéria se reorganizar para refletir o que você decretou. Pare de dizer, eu quero. Comece a dizer, eu sou. Pare de afirmar, eu preciso. Comece a dizer, eu tenho. Cada vez que você muda a forma como se expressa, muda a forma como o universo responde. E isso não é mágica, é física quântica.
O campo reage ao estado vibracional do seu coração, não ao desespero da sua mente. Por isso, o segredo não é pedir mais, é sentir mais. Sentir o que já é seu. Quantas vezes você repetiu pedidos sem acreditar? Quantas orações foram ditas com medo, com dúvida, com ansiedade? Nenhuma vibração de poder nasce da incerteza. A fé verdadeira não pede, ela decreta. Ela se coloca na posição de quem já recebeu. E é por isso que alguns atraem com facilidade, enquanto outros vivem esperando. Porque uns vibram em falta e outros vibram em posse. Decretar é se alinhar ao futuro desejado até que ele se torne presente. É agir, pensar e sentir como quem já vive aquilo. E esse estado envia um sinal tão claro que o campo não tem escolha senão responder. O universo é obediente à sua frequência, não às suas palavras. E quando a sua frequência é firme, tudo começa a se mover a seu favor. Você quer mudar sua vida? Então, pare de dizer um dia. Comece a dizer agora. Pare de esperar sinais e torne-se o sinal. O poder de manifestação não está fora de você, está dentro. Está na forma como você vibra quando ninguém está olhando. É nesse momento que o campo te escuta. É nesse instante que o universo entende que você finalmente se tornou o criador da própria realidade. E é por isso que, a partir de hoje, a frase que deve ecoar em você é simples e definitiva. Eu decreto e o universo obedece. Sinta isso. Não repita mecanicamente. Sinta. Essa é a linguagem do campo. Quando você vibra certeza, a energia se curva diante de você. E quando você entende isso, tudo muda. O universo inteiro começa a trabalhar em silêncio, só porque você decidiu decretar. A diferença entre pedir e decretar está na postura interior. Quem pede, coloca o poder fora. Quem decreta, assume que o poder está dentro. E é por isso que tantas pessoas continuam presas ao mesmo ciclo. Pedem, esperam, desanimam e pedem de novo. Vivem vibrando na ausência do que querem. E o universo só devolve mais ausência. Porque ele é um espelho. E tudo o que você sente, ele reflete de volta. Quando você diz, eu preciso de amor, o campo entende. Falta amor. E tudo ao seu redor começa a vibrar escassez. Quando você afirma, eu tenho amor, mesmo que ainda esteja só, o campo começa a reorganizar tudo para que isso se torne verdade. É simples. O universo não cria pelo que você fala, mas pelo que você vibra. A palavra é apenas o gatilho. O que realiza é o sentimento. Por isso, decretar é um estado, não uma frase. É você olhar para a vida com autoridade vibracional. É dizer com o corpo inteiro, eu já sou isso. Quando essa vibração se estabiliza, tudo muda. As coincidências aparecem, as portas se abrem, as pessoas certas surgem. E não é sorte, é física. Porque a energia que você emite é a mesma que você atrai. Entenda algo, o universo não entende o que é dúvida. Se você vibra confusão, ele responde com confusão. Se vibra certeza, ele responde com direção. O campo quântico não julga, ele apenas replica. Ele é neutro, mas perfeito. Por isso, cada pensamento que você repete é uma ordem que você envia. Cada emoção sustentada é uma senha energética que ativa realidades possíveis. A pergunta é, o que você tem decretado quando pensa? A maioria decreta fracasso sem perceber. Pensa no problema. Fala do problema, sente o problema e cria mais problema. E depois diz que o universo não funciona. Mas o universo sempre funciona. O problema é que você ainda não aprendeu a comandar o campo com clareza. Enquanto você pedir com medo, continuará vibrando falta. Você não nasceu para pedir, nasceu para criar. Pedir é um reflexo da inconsciência. Decretar é o ato da consciência desperta. É quando você entende que tudo o que existe lá fora começa dentro de você. O mundo externo é só a fotografia da sua energia interna. E se você mudar a energia,
Muda o retrato. Muda o espelho. Muda a vida. Pense agora em algo que você deseja. E pergunte a si mesmo: eu quero porque sinto falta ou porque já me vejo vivendo isso? Se o sentimento é de falta, ainda é pedido. Se o sentimento é de presença, é decreto. E o universo só responde ao segundo. Ele ignora súplicas, mas se curva diante da convicção. A convicção é o som mais alto que existe. Ela atravessa o campo e reorganiza a matéria. É a linguagem que o universo entende. Quando você vibra convicção, não há interferência possível. Tudo conspira, tudo se encaixa, tudo se manifesta. Por isso, o seu maior trabalho não é pedir, é manter a vibração do que você já é. Por isso, nesta noite, não diga mais "eu quero", diga: eu decreto que tudo que é meu por direito divino se manifesta agora. Diga com força, com presença, com emoção. O universo não resiste a uma consciência desperta. E quando você fala com poder, o campo inteiro se curva. Porque é assim que o Criador fala com a criação, com certeza absoluta. Decretar não é apenas falar, é sentir. A palavra é o gatilho, mas o sentimento é o combustível. Quando você sente, o corpo envia sinais elétricos ao campo quântico. E é aí que a mágica acontece. O universo não escuta o som da sua voz, escuta a vibração do seu corpo. E o corpo vibra de acordo com o que acredita. Por isso, se você fala "eu sou abundante", mas sente medo, o campo só recebe o medo. É por isso que muitos dizem as palavras certas, mas continuam parados no mesmo lugar. A verdade é que o corpo não mente. Ele vibra o que você realmente acredita. E o universo responde à vibração, não ao discurso. Por isso, antes de decretar, é preciso alinhar mente e emoção. Você precisa sentir como se já fosse real. E quando essa sensação ocupa todo o corpo, o campo responde instantaneamente. Não é coincidência, é física. Toda energia responde a outra energia na mesma frequência. Você quer manifestar? Então pare de repetir frases sem emoção. Feche os olhos, respire fundo e sinta. Veja a imagem daquilo que você quer como se já existisse. Imagine o toque, o som, o cheiro, a presença. Sinta a alegria como se já tivesse acontecido. É nesse momento que o corpo acredita, e quando o corpo acredita, o campo obedece. O universo não tem escolha diante de uma vibração verdadeira. É assim que os grandes manifestadores criam. Eles não pedem, eles encenam internamente o que desejam até o corpo acreditar que já é real. E quando o corpo acredita, a mente para de duvidar. E quando a mente para de duvidar, o universo age. Porque a dúvida bloqueia o fluxo, mas a certeza o ativa. O campo quântico é literal. Ele materializa o que você sente ser verdade. Você já percebeu como tudo muda quando acredita de verdade? O corpo muda, a voz muda, a energia muda. Você anda diferente, fala diferente, pensa diferente. E é nessa diferença que a realidade se move. O universo reconhece o seu novo padrão e se ajusta a ele. Não é sorte, é vibração. O decreto não é apenas dito, é vivido. E o corpo é o altar onde a fé se manifesta. Tudo o que você vibra, o campo amplifica. Se vibra medo, atrai mais motivos para temer. Se vibra poder, atrai mais razões para acreditar. O universo não faz julgamentos, ele apenas devolve. Por isso, toda vez que você sentir insegurança, volte para dentro, respire, imagine, sinta. E quando o sentimento certo dominar o corpo, o decreto estará completo, porque o decreto verdadeiro não precisa de repetição. Ele cria no instante em que é sentido. A manifestação não é uma recompensa, é uma resposta. E ela vem quando a energia que você emite se torna mais forte que a antiga. É nesse ponto que a realidade muda. É nesse momento que o invisível se curva diante da sua nova vibração. E tudo o que estava bloqueado começa a fluir. Nada externo precisa mudar primeiro. É você quem muda.
e o universo acompanha. Então, da próxima vez que for decretar, faça diferente. Não diga apenas, eu sou próspero. Diga isso sentindo cada célula vibrar prosperidade. Imagine o que faria, como agiria, como andaria se já vivesse essa realidade. Torne-se a energia antes que ela se torne matéria. O universo entende isso com perfeição. E é por isso que o decreto mais poderoso não é falado, é sentido. Não precisa ser repetido 100 vezes. Basta uma vez com verdade. Uma vez em que corpo, mente e alma estejam alinhados. É nessa vibração que o campo se curva e a vida inteira começa a responder. Porque o universo só tem uma lei. Ele devolve exatamente aquilo que você sente. O decreto só funciona quando você age como quem já tem. O universo não responde a palavras, responde à coerência entre o que você sente, pensa e faz. Não adianta decretar abundância e viver com atitudes de escassez. Não adianta afirmar que confia e continuar duvidando de cada passo. A vibração não está nas frases, está nas ações. O que você faz depois de decretar é o que determina se o universo vai acreditar em você. Quando você decreta e continua se comportando como antes, envia sinais contraditórios ao campo. É como dizer, eu sou livre, e continuar preso ao medo. O universo não sabe qual comando seguir, ele só entende consistência vibracional. Por isso, o decreto verdadeiro é aquele que se torna atitude. É quando o seu corpo começa a agir como se já fosse verdade. E nesse momento, o universo responde instantaneamente. Agir como quem já tem é viver a vibração da conquista antes dela se materializar. É se vestir, se mover e falar como quem já venceu. É acordar com gratidão e deitar com confiança. E não se trata de fingir, mas de sintonizar. Porque o campo não reconhece aparência, reconhece frequência. Se você vibra como quem já é, a realidade não tem escolha. Ela se adapta. Você quer prosperar? Então pare de viver como quem ainda luta pela sobrevivência. Quer amor? Então pare de vibrar carência. Quer liberdade? Então pare de agir com medo. Cada atitude sua é um decreto silencioso. E o universo ouve todos eles. Ele não julga o que você diz. Ele responde ao que você vibra, através das suas escolhas diárias. Agir como quem já tem não é arrogância, é fé madura. É entender que o universo já entregou e você apenas está caminhando até o ponto da manifestação. É se comportar como quem sabe que vai dar certo, mesmo quando nada parece acontecer. É o estado de quem vive no tempo da certeza, não no tempo da dúvida. E essa é a vibração que cria milagres. O erro de muitos é esperar para se sentir bem depois que o resultado chega. Mas o resultado só chega depois que você se sente bem. É um espelho. Quando você vibra felicidade, o universo envia mais motivos para você continuar vibrando assim. Mas quando você vibra espera e ansiedade, o universo entende. Ele ainda não tem e devolve ausência. Agir como quem já tem é escolher o que você sente. É olhar para o que ainda não existe e mesmo assim sorrir, porque já sabe que o campo está trabalhando. É manter a energia elevada, mesmo sem evidências. É não precisar de provas, porque a certeza já está dentro. E essa confiança muda tudo. Ela abre portas que a lógica nunca abriria. Essa é a diferença entre o que deseja e o que manifesta. Quem deseja fica olhando para a falta. Quem manifesta, vive a presença. Quem deseja, vibra necessidade. Quem manifesta, vibra plenitude. O decreto verdadeiro é viver a vibração antes da matéria responder. É ser o que você quer atrair. E é nesse ponto que o universo age. Repita isso agora dentro de si. Eu ajo como quem já tem. Eu sinto como quem já é. Eu vivo como quem já conquistou. Isso é decretar. Não com a boca, mas com o ser inteiro. E quando você faz isso, o universo não tem outra opção além de espelhar essa certeza. Porque tudo o que é sustentado em coerência se torna inevitável.
O universo não demora, ele apenas responde no ritmo da sua vibração. A realidade se ajusta à frequência que você sustenta, não à que você deseja por alguns segundos. É por isso que decretar uma vez e voltar a duvidar anula o processo. O campo precisa de consistência, ele só entende comandos que permanecem estáveis. Quando você vibra certeza por tempo suficiente, o universo se reorganiza para confirmar aquilo. É inevitável. Nada no campo é aleatório. Cada pensamento, cada emoção, cada intenção cria uma onda. E essas ondas se encontram, se combinam e formam o que você chama de realidade. Por isso, quando a sua vibração muda, o mundo muda também. As pessoas começam a agir diferente, oportunidades aparecem, coincidências surgem. Não é sorte, é ressonância. Tudo o que está em sintonia com a sua frequência vem até você naturalmente. A dúvida é o único bloqueio real. Não existe tempo, não existe distância. Existe frequência. Se você muda a vibração e mantém, a resposta vem. O problema é que muitos decretam e minutos depois voltam a pensar como antes. E isso quebra o campo. É como plantar uma semente e arrancá-la todos os dias para ver se cresceu. Você precisa confiar no invisível o suficiente para deixar o universo trabalhar. O universo não precisa que você se esforce. Precisa que você permaneça. Permanecer é o segredo. Manter a vibração mesmo quando nada acontece é o que separa quem cria de quem apenas sonha. E essa constância não vem da vontade, vem da fé vibracional. É acreditar sem precisar de prova. É sentir o resultado antes que ele apareça. Essa é a força que movimenta o campo. Quando você sustenta o decreto, o universo reorganiza tudo ao seu redor. Pessoas saem, outras entram, caminhos mudam, oportunidades aparecem. E às vezes, isso parece caos, mas é ajuste. É o campo reposicionando tudo para que o que você decretou possa se manifestar. Por isso, quando tudo parecer fora do lugar, sorria. Significa que o universo está te ouvindo. A manifestação não acontece porque você força, acontece porque você vibra. O universo não entende urgência, entende sintonia. Quando você vibra falta, ele envia situações que confirmam a falta. Quando vibra plenitude, ele envia abundância. Ele não erra, ele apenas reflete. Então, se o reflexo não te agrada, não culpe o espelho. Mude a vibração. A vibração muda quando o sentimento muda. E o sentimento muda quando você decide que já é. É uma escolha interna. É o instante em que você para de esperar e começa a viver a energia do que quer. É ali que o campo se curva. É ali que o invisível se torna matéria. Porque o universo não reage a intenções mornas, ele responde a decisões firmes. Entenda isso, o universo não faz concessões, ele segue leis. E uma das mais poderosas é a da correspondência vibracional. O que está dentro é o que se projeta fora. E quando o dentro muda, o fora não tem escolha. Por isso, quem aprende a sustentar o decreto se torna imparável. Porque a realidade precisa se adaptar à vibração dominante. Repita dentro de você: eu sustento minha vibração até o universo se alinhar a ela. E é exatamente isso que ele faz. Tudo começa a se mover a favor do seu novo estado. Pessoas, circunstâncias, eventos, tudo responde. E quando você percebe, a vida que você decretou já está acontecendo. Não porque você pediu, mas porque você sustentou. Quando o decreto se torna parte de quem você é, tudo muda sem esforço. O corpo começa a reagir diferente. As emoções se alinham e até o ambiente responde. É como se o mundo externo fosse reprogramado pela sua nova vibração interna. O corpo é o primeiro reflexo da transformação. Quando você vibra poder, ele se expande. Quando vibra medo, ele se contrai. O corpo é o espelho da alma. Ele sente a verdade antes mesmo da mente compreender. A vibração sustentada muda a bioquímica. O cérebro começa a liberar novos neurotransmissores.
O coração cria um novo campo magnético e as células passam a trabalhar em outra frequência. Isso não é misticismo, é ciência. O corpo se adapta à energia que você repete. Por isso, quanto mais você decreta com emoção e verdade, mais o corpo se torna compatível com a nova realidade. E quando o corpo acredita, o universo não tem escolha. Tudo ao seu redor começa a responder. Pessoas que antes se afastavam voltam. Oportunidades que pareciam fechadas se reabrem. Portas se destravam como se algo invisível as empurrasse. Mas não é algo de fora. É a sua energia reorganizando o campo. Você não está atraindo, está comandando. Porque o decreto é isso. Um comando vibracional que muda a estrutura invisível da sua vida. Quando o decreto vira identidade, não há retorno. Você deixa de ser alguém que tenta manifestar e se torna o próprio campo em manifestação. Não há esforço, apenas fluxo. O universo começa a se mover ao seu redor com naturalidade, como se tudo estivesse programado para te servir. E está. Porque quando você vibra certeza, você se torna a causa, não o efeito. A energia do decreto muda o olhar, muda o tom de voz, muda o jeito de caminhar. Você transmite poder sem precisar provar nada. E as pessoas sentem, porque o campo fala antes das palavras. É a presença que atrai, não o discurso. E quando essa presença se estabelece, o mundo reconhece. Você não precisa correr atrás, as coisas começam a vir até você. Essa é a força da coerência vibracional. Quando pensamento, emoção e ação caminham juntos, o universo responde de forma exata. Não há atraso, não há resistência. O campo entende. Isso é real. E a matéria se ajusta. Por isso, a transformação verdadeira não acontece quando você acredita por alguns minutos, mas quando vive a crença o tempo todo. A realidade é apenas o reflexo da vibração que você sustenta mais tempo. Por isso, se algo ainda não mudou, não é porque o universo não quer, é porque você ainda não se estabilizou na frequência certa. Cada vez que a dúvida volta, você desativa o campo. Cada vez que a certeza retorna, você o reativa. E a constância é o que define o resultado. Entenda, quando você se torna o decreto, não existe mais separação entre você e o que deseja. O desejo deixa de ser futuro e vira identidade. Você não espera, você encarna. Você não busca, você expressa. E essa vibração é irresistível para o universo, porque é nela que ele reconhece a linguagem da criação. Então, a partir de hoje, não apenas diga, viva o decreto. Transforme cada gesto, cada palavra, cada escolha em uma extensão da sua verdade. Porque quando o decreto se torna você, nada pode impedir o inevitável. O universo inteiro conspirando a seu favor. O destino não é fixo, ele se dobra diante da sua vibração. Cada pensamento e emoção cria uma rota diferente no campo de infinitas possibilidades. Quando você muda o estado interno, o universo redesenha o mapa. E o decreto é o comando que ativa essa mudança. Ele não altera apenas o que você sente, ele muda o futuro. Cada vez que você decreta com convicção, o campo responde abrindo um novo caminho, um novo tempo, uma nova realidade. Há pessoas que passam a vida esperando sorte e outras que criam destino. A diferença é simples. Quem espera, vibra dúvida. Quem cria, vibra certeza. E o universo não entrega o que você merece, entrega o que você vibra. Se você vibra atraso, tudo atrasa. Se vibra clareza, tudo se encaixa. E essa é a verdade que muda tudo. Você não está aqui para esperar o universo agir. Você está aqui para comandar o universo a partir da vibração que emite. Quando o decreto é firme, as coincidências deixam de ser coincidências. São respostas. O universo reorganiza pessoas, oportunidades e eventos para alinhar tudo ao que você decretou. É como se o invisível começasse a trabalhar nos bastidores da sua vida. E de repente, aquilo que parecia impossível se torna natural.
As portas que antes estavam trancadas se abrem com um simples toque. Essa é a força da coerência vibracional sustentada. Quando você vibra no mesmo tom daquilo que deseja, o campo não tem escolha. Ele precisa refletir essa energia. É uma lei. E o mais impressionante é perceber como a vida começa a te empurrar para os lugares certos. Você encontra as pessoas certas, no tempo certo, do jeito certo. O universo não erra o endereço de quem vibra clareza. A maioria das pessoas quer que o universo mude primeiro para depois acreditar. Mas quem entende o poder do decreto faz o contrário. Acredita primeiro e o universo muda depois. Essa é a diferença entre o criador e o reativo. O reativo precisa ver para crer. O criador sente e depois vê. Ele sabe que a realidade é o espelho da vibração e que o reflexo sempre vem depois da energia. O decreto não é uma tentativa, é uma certeza. É quando você fala com autoridade vibracional, sabendo que a energia obedece à sua consciência. E ela sempre obedece. O problema é que muitos falam como vítimas, não como criadores. O universo não responde à fraqueza. Ele responde à clareza. Ele não ouve pedidos, ouve comandos. Quando você muda a forma de se posicionar diante da vida, o campo muda de direção. As mesmas situações que antes te bloqueavam, agora se abrem. Porque o universo não reage às circunstâncias, reage à vibração. E quando a vibração muda, o cenário muda também. Não há resistência que dure diante de uma consciência desperta. A partir desse ponto, tudo o que acontece deixa de ser acaso e se torna alinhamento. Até as dificuldades passam a servir ao propósito. O campo quântico reorganiza tudo para te levar à frequência daquilo que você decretou. E o incrível é que quanto mais você confia, mais rápido isso acontece. Porque a confiança é o atalho da manifestação. Então, entenda, o decreto não é sobre controlar o futuro, é sobre criar o futuro. É sobre falar com o universo de igual para igual. Quando você declara com convicção, eu decreto e o universo obedece. A energia do campo inteiro se curva à sua vontade. E o impossível deixa de existir, porque quem vibra, certeza cria destino. Viver decretando é viver desperto. É entender que cada pensamento é uma ordem e cada emoção é uma senha. É assumir o controle da energia que te cria todos os dias. Você não é uma vítima do universo, é o próprio universo em expressão. E quando entende isso, nada mais te limita. A vida deixa de ser reação e se torna criação consciente. Tudo começa a fluir, porque você finalmente vibra na linguagem que o campo entende, a linguagem da certeza. O decreto não é mais uma técnica, é um estilo de vida. É acordar todos os dias com consciência do poder que habita em você. É falar, agir e sentir como quem já é. É não esperar para ser feliz quando algo acontecer, mas ser feliz agora e deixar que o universo traduza essa vibração em novas experiências. Quem vive decretando não corre atrás, atrai. Não insiste, comanda. Não teme, confia. Você começa a perceber que tudo ao seu redor é resposta. Cada pessoa, cada situação, cada desafio está mostrando o que você vibra. E quando muda a vibração, tudo muda de lugar. O decreto se torna um campo de energia ao seu redor. E o mundo inteiro responde a ele. As pessoas passam a sentir a diferença, mesmo sem entender por quê. É a força silenciosa de quem vive em coerência com o que afirma. O mais incrível é que o universo ama essa frequência, porque é a frequência da criação, da expansão, da confiança. Quando você vive nesse estado, nada mais parece esforço. O que é seu vem, o que não é se afasta naturalmente. As coincidências aumentam, o tempo parece se alinhar e a vida flui com leveza, porque quem vibra, certeza se torna ímã da própria abundância. Essa é a verdadeira transformação. Sair da posição de quem pede e entrar na consciência de quem decreta.
Não é sobre palavras bonitas, é sobre energia firme. É sobre sentir que já é possível, mesmo quando os olhos ainda não veem. É sobre escolher vibrar o futuro antes que ele aconteça. E quando essa vibração se estabiliza, a realidade não tem alternativa. Ela se dobra. Quem vive decretando não espera milagres, cria milagres. E o faz em silêncio, com o coração em paz, sabendo que o campo quântico está sempre respondendo. Essa é a confiança dos criadores, a fé sem ansiedade, o poder sem arrogância, o amor sem condição. É o estado de quem sabe que o universo é apenas um reflexo do que emana. E o reflexo sempre obedece à fonte. Se a fonte vibra medo, o reflexo é confusão. Se a fonte vibra poder, o reflexo é abundância. Tudo depende do que você escolhe sentir agora. O decreto é essa escolha consciente. O momento em que você diz, eu já sou, eu já tenho, eu já vivo. E o universo sem hesitar responde, então seja. A partir de hoje pare de pedir. Comece a decretar. Fale com o universo como quem fala com algo que está dentro, não fora. Cada vez que disser eu sou, sinta a energia tomar conta do corpo. Cada vez que afirmar eu tenho, veja o mundo se reorganizando, porque o universo não falha com quem vibra a verdade. Ele apenas espelha com precisão. Repita em silêncio. Eu não peço mais, eu decreto, e o universo me obedece. Sinta isso pulsar dentro do peito. Deixe o corpo vibrar essa certeza. E quando dormir esta noite, saiba, o campo já está em movimento, a energia já está sendo moldada e o universo inteiro já trabalha em silêncio para cumprir o que você decretou. Tudo o que você ouviu aqui não é teoria, é uma lembrança. É o seu poder natural voltando à consciência. Você não está aprendendo algo novo, está se reconectando ao que sempre foi, um criador. O universo não está fora, ele está dentro, esperando o seu comando. E quando você decreta, ele responde na hora, porque a vibração da certeza cria realidades instantâneas. Você não precisa mais esperar sinais, provas ou coincidências. Elas virão, mas só depois que você vibrar como quem já tem. O decreto é a chave que transforma a energia em matéria. E quando você sustenta essa vibração, tudo se alinha. O corpo, o tempo, as pessoas e o destino. O universo inteiro começa a girar a seu favor. Então, a partir de hoje, toda vez que sentir vontade de pedir, pare, respire e diga com firmeza, eu decreto. Porque o pedido vem do medo, mas o decreto vem do poder. E você não está aqui para mendigar energia, está aqui para comandar a realidade. E ela sempre obedece. Antes de dormir esta noite, repita dentro de si, eu não peço mais, eu decreto. E o universo me obedece. Sinta a vibração disso. O corpo inteiro vai reagir. O coração vai pulsar diferente. E quando o campo sentir, ele vai começar a mover tudo a seu favor. Essa é a linguagem do Criador. Essa é a sua verdadeira voz. O universo já ouviu. Agora, ele trabalha em silêncio. As peças começam a se mover, as sincronicidades aparecem, e o impossível começa a se reorganizar para te encontrar. Porque quem decreta não espera, manifesta. E quem vibra poder não duvida, confia. Viva a partir desse estado. Caminhe com fé vibracional. Fale com autoridade energética e haja com coerência. Você é o decreto em movimento. E a cada dia que sustenta essa frequência, o universo inteiro confirma. Assim é.